Rosiane, vamos aqui para a nossa coluna de política. A gente tem aí o assunto que é o seguinte: foi sancionada aí pelo governo do Amazonas a lei que altera regras na eleição do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E você tem informações para a gente. Isso, Rafael, essa sanção, a publicação, eu tive acesso por volta de meia-noite desta madrugada. A sanção do governador Wilson Lima, portanto, colocando uma alteração por meio de uma lei complementar na regra de sucessão dos cargos, dos espaços de poder no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Até chegar à sanção do governador, esse projeto fez um percurso, fez um caminho e com bastidores muito pesados em relação a essas alterações. Começou no Tribunal de Contas do Estado, que fez uma aprovação num momento em que havia conselheiros viajando, outros conseguiram se articular para alterar essa alteração de sucessão desses cargos. Foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, onde recebeu aí um apoio massivo na Assembleia Legislativa e, na sequência, para a sanção do governador Wilson Lima. As informações de bastidores, quem está acompanhando isso sabe, houve uma movimentação muito grande, inclusive para que o governador não sancionasse essa alteração, essa lei complementar. No entanto, a informação que se tem de bastidores também é que o governador não aceitou esse tipo de proposta porque verificou que havia ali consolidado no Tribunal de Contas do Estado e na Assembleia Legislativa uma maioria muito forte, muito bem articulada e convergindo esses dois lados para essa alteração. Então, ele percebeu que, se não sancionasse, voltaria para a Assembleia simplesmente passaria por cima e colocaria em vigor essa legislação, né, que foi encaminhada pelo TCE e aprovada na própria Assembleia Legislativa. Então, o resumo dessa movimentação, rapidamente, é essa, e o que acontece a partir de agora? A partir de agora significa, são 3 alterações principais. Bom, a primeira, que é mais imediata, é que o presidente do Tribunal de Contas do Estado não assume automaticamente a escola de contas. A legislação anterior previa esse automaticamente. Agora, ele não está impedido, o presidente atual e quem estiver nessa regra de sucessão ocupando esse cargo, não está impedido de concorrer a essa função, no entanto, precisará de votos para assumir essa função e terá de disputar com os seus pares que estiverem interessados neste cargo. Este é um dado. O outro ponto da alteração é que conselheiros com menos de 5 anos, antes apenas com 5 anos, poderiam assumir determinadas funções do Tribunal de Contas do Estado. Essa regra cai a partir da aprovação dessa lei complementar. O que nos bastidores dá uma indicação, por exemplo, de favorecimento nesse momento à participação da ocupação desses cargos dos conselheiros Fabian e do conselheiro Josué Neto, que foram indicados de forma muito recente pelo atual governador Wilson Lima. Um terceiro dado dessa alteração prevista na lei complementar, Rafael, é que essa votação, essa eleição para esses cargos internos do Tribunal de Contas do Estado, ele será antecipado, né? Deve ocorrer já dentro de um mês, e essas movimentações dão a indicação que a próxima presidente deve ser a conselheira Yara Lins. O vice-presidente, a previsão é que seja o conselheiro... Deixa eu só confirmar aqui o nome rapidinho, Rafael. Dá uma ajuda aí enquanto eu busco os nomes. Perfeito. A gente está aqui ao vivo na coluna da Rosiane Carvalho, na Band News Difusora, e o assunto que a gente está tratando é que agora é lei, né? Tem uma lei que foi sancionada e que altera as regras para as eleições no TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Essa lei foi sancionada pelo governador Wilson Lima, então já está aí em vigor. E a gente está trazendo aqui com a Rosiane Carvalho, com a jornalista Rosiane Carvalho, os detalhes, trazendo aqui também as explicações e o que muda em relação às eleições da mesa diretora lá do TCE. Queria só confirmar o nome para não cometer nenhum equívoco, e eu não estou muito bem amparada pela memória, já não é muito boa, ainda mais quando eu durmo 3 horas da madrugada e acordo 5h30, aí já fica um pouco mais difícil de guardar tantos dados, mas vamos lá, está anotado. Com essas alterações e as informações de bastidores que nós temos, a indicação que esse adiantamento da eleição deve colocar no poder, nesses espaços de poder no TCE, como presidente a conselheira Yara Lins, como vice-presidente o conselheiro Júlio Pinheiro,
como presidente da Escola de Contas, o conselheiro Fabian. Quer dizer, nessa alteração, sem essa alteração, ele não poderia ocupar esse cargo neste momento, né, em função dessa indicação muito recente, dessa ocupação muito recente dele na vaga de conselheiro do Estado do Amazonas. O conselheiro Josué Neto vai para a função a informação que se tem de bastidor é que vai para a função de corregedor do Tribunal de Contas do Estado, e o conselheiro Mário de Mello como ouvidor. Essa é a configuração que nós temos de bastidores. Claro que a gente precisa esperar a votação, tudo se consolidar, para verificar se isso vai se confirmar mesmo. Então, é uma movimentação que dentro desse ambiente do Tribunal de Contas do Estado, a gente percebe que houve uma discordância, principalmente em torno de 2 nomes, inclusive nessa decisão do governador de sancionar, e para ele na sanção era não se meter nessa questão, é que ele não poderia se colocar numa condição de derrota perante a Assembleia em função principalmente da rixa de 2 conselheiros em especial, do conselheiro atual presidente Érico Desterro e do conselheiro Josué Neto. Dentro dessa rixa de relação e de perfis dentro do Tribunal de Contas, os 2 fizeram os seus agrupamentos, né, as suas articulações. Me parece que o Josué Neto, em função da sua habilidade e experiência como político, acabou levando alguma vantagem, porque percebeu um momento de possibilidade de isolamento do Érico Desterro e das movimentações externas que favoreceriam essa legislação complementar. Claro que ele está ali também rodeado por um grupo de conselheiros que também teriam que ter interesse na alteração dessa legislação, como é o caso dos que possivelmente ocuparão esses cargos todos dentro dessas informações de bastidores. Então, o governador, dentro desse contexto, achou que não poderia se meter dentro dessa questão específica, que acabou abrangendo também o interesse mais consolidado de um grupo maior do TCE e da própria Assembleia Legislativa. Quando a gente fala de perfil, é preciso registrar que nas movimentações de bastidores na Assembleia Legislativa, as informações que eu tenho dos grupos que se colocaram a favor da alteração da legislação e, portanto, da questão da retirada da questão automática, né, de assumir automaticamente a função na Escola de Contas, é que eles também não aprovariam e não aprovaram determinados posicionamentos e forma como o conselheiro Érico Desterro lidava e abordava deputados e Assembleia Legislativa, especialmente no capítulo da alteração em relação ao tempo que determinadas, que as contas de prefeitos do interior, enfim, contas relacionadas a função do TCE de analisá-las deveria tramitar. A ordem anterior era de 15 anos e a partir de uma emenda apresentada pelo deputado Péricles e pelo deputado Serafim no ano passado, passou a 5 anos. Então, houve uma relação naquele momento que os deputados estaduais não gostaram, não aprovaram, né, da relação dele. Então, são essas informações todas de bastidores que foram possíveis ser percebidas nessa movimentação e que acaba resultando numa alteração dessa regra de sucessão e o que a gente percebe, um isolamento, neste momento, do conselheiro Érico Desterro nessa questão toda, né, dessas divisões de grupos. Muito bem, está a informação com a Rosiane Carvalho na coluna de política de hoje, trazendo muitos detalhes aqui para você que nos acompanha. É isso, Rosiane, fechamos a coluna hoje? Pois é, só para fechar rapidinho, eu tentei ser mais breve possível para não ultrapassar o nosso tempo aqui. Eu queria acrescentar que eu procurei o conselheiro Érico Desterro para ouvi-lo a respeito dessas questões todas e, portanto, saber qual era a opinião, o que ele pensava a esse respeito. Ele respeitosamente, gentilmente, disse que não queria comentar esse assunto neste momento e agradeceu o fato de procurá-lo para que ele pudesse expor o seu lado. Muito bem. Tá, então, aqui como manda o bom jornalismo, Rosiane Carvalho trazendo esse detalhe também de que procurou o conselheiro Érico Desterro. Obrigado, Rosiane, pela coluna de hoje. Logo mais essa coluna estará disponível no nosso canal no YouTube e também no nosso site bandnewsdifusora.com.br para você, ouvinte, acompanhar a hora que quiser e compartilhar também com seus familiares e amigos, com seus grupos, para espalhar ainda mais essas informações. Obrigado, Rosiane. Obrigada, até a próxima.